Olá, boa tarde para você. É muito bom estar com você nessa tarde para darmos continuidade ao nosso curso Jesus, Restaurador da Vida. Hoje, 18ª lição, o tema Jesus e o dom da profecia. Então, vamos à nossa vinheta? Vamos ver se ela entra hoje? Vamos lá. Então, o nosso tema de hoje, Jesus e o dom da profecia. Vem com a gente para aprender mais a respeito da palavra do Senhor. Você é nosso convidado, você é nosso convidado para fazer parte, então, desse momento todo especial do estudo da palavra de Deus. Vamos ver se a vinheta entra e a gente vai seguir aí no nosso estudo. Não entrou. Vamos ver se vai entrar de novo. Deixa eu botar de volta aqui. Atenção, vamos lá. Acho que agora vai. Vamos ver. Ok. Agora a vinheta entrou certinho. Vamos orar então, nosso Deus? Posso orar por você? Então vamos lá. Fique na sua fronte, vamos falar com Deus. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe a esse momento especial do estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa estar nos ajudando neste estudo, Deus, onde estaremos tratando sobre o dom de profecia. Então, portanto, envia o Teu Espírito Santo para que Ele nos esclareça este tema e nos dê o entendimento necessário para vivermos em novidade de vida no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, vamos lá, né? Hoje, então, aí, como nós falamos, o tema 18, Jesus e o dom da profecia, né? Esse tema é um tema muito importante, porque existem aí, né, os verdadeiros profetas, existem profetas verdadeiros, né? E quando a gente ouve falar sobre profecia, né, a gente vai pensando aí em predição, né? Lembra aí quando chega no final de ano, tem as predições para o ano seguinte, que tal, e que na maioria das vezes não se concretiza, né? Então a gente sempre pensa nesse sentido. Desde a antiguidade, né, sábios e estudiosos, eles buscavam a natureza e padrões que, segundo eles, escondiam os segredos do futuro. Ainda hoje, milhões de pessoas acreditam que o destino está escrito nas estrelas e até recorrem a práticas místicas aí para descobrirem o futuro, o destino das pessoas. Muitos também confiam em análises e previsões que são suposições sobre o que o amanhã trará, com base no que vemos hoje. Porém, a Bíblia ela é clara, o futuro pertence a Deus. Tá? O futuro só pertence a Deus. Como todo-poderoso, né, e onisciente Deus do universo, ele conhece o futuro e somente ele pode revelá-lo. Para o tempo presente, Deus tem mensagens proféticas seguras para nos guiar. E assim, então, né, nós vamos seguindo essa mensagem de Cristo, que, como foi dada aí no passado, né? A mensagem foi dada no passado pelos profetas. Para nos ajudar a saber em quem acreditar, a Bíblia, então, estabelece critérios para a identificação do verdadeiro profeta. Unicamente, confiando em seus profetas, podemos prosperar. E, então, hoje nós vamos estudar sobre, então, o dom de profecia. Qual a importância desse dom de profecia e como que ele pode estar hoje sendo implementado dentro de sua igreja. Então, vamos aí avançar no nosso estudo de hoje. Agora, a mensagem de abertura com o pastor Luiz Gonçalves, ele vai dar aí uma prévia para vocês do que nós vamos assistir e depois, então, nós vamos entrar no próprio estudo diretamente aí falando sobre cada parte, cada detalhe sobre esse tema. Então, agora com vocês, pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Chega mais perto. Estamos iniciando mais um tema maravilhoso dessa série tão incrível que está sendo uma bênção para todos nós. Tá gostando? Eu imagino que sim. Eu estou, com certeza você também está.
Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso tema de hoje. Eu tenho certeza que você está acompanhado do seu professor ou da sua professora de Bíblia, né, que está ajudando você. E essa pessoa que está te ajudando forma comigo uma dupla missionária. Então a gente vai interagindo, eu daqui, ela daí, você também, e juntos vamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus. E para dar início a esse tema, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento de estudo bíblico. Abençoa esta pessoa, abençoa esse pequeno grupo, essa classe bíblica, essa família, essa igreja também. Entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu tenho uma história bastante curiosa para te contar. O nome dele era Alex Haley. E esse Alex passou mais de uma década procurando por suas origens, por suas raízes, por sua família. E ele fez isso em 3 continentes. Ou seja, foi uma busca realmente muito grande e muito demorada. E ele começou então a montar o quebra-cabeça e a fazer tipo de uma costura dos retalhos da história da sua própria família através dos séculos. E foi aí, de boca em boca, de pessoa em pessoa, de país em país, de continente em continente, por meio de registros e até de censo, então ele conseguiu montar o quebra-cabeça. Conseguiu buscar detalhes, informações importantes. E com o tempo, ele descobriu simplesmente a sua história, as suas origens, as suas raízes. Isso aconteceu no ano de 1767. Foi quando então ele descobriu que nesse ano um dos seus ancestrais foi sequestrado. Houve o sequestro no rio Gâmbia, na África. E aí então essa pessoa foi transportada por um navio. E esse transporte de navio o levou até a cidade de Anápolis, em Maryland, nos Estados Unidos. E em 1768, ele foi vendido como escravo para John Waller, na cidade de Richmond, na Virgínia, Estados Unidos. E a história dessa busca, incessante busca, por esse Alex, fez com que milhões de outras pessoas passassem a buscar a sua própria identidade, a sua própria origem, as suas raízes. E estudos genealógicos tornaram-se mais populares a partir dessa busca. Ou seja, a atitude de Alex despertou muita gente no mundo inteiro para fazer essas buscas das suas origens. E até hoje, pela internet, pelo rádio, pela televisão, por outros meios, as pessoas estão tentando muitas vezes buscar suas origens, reconstruir a sua história. E isso realmente aconteceu e tornou-se uma inspiração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quais são suas raízes? Quais são suas origens? Qual é a sua verdadeira identidade? De onde você veio? E para onde você vai? O que a Bíblia fala sobre isso? Você nasceu nesse mundo por acaso? Você tem uma pátria? Você tem uma herança? Você acredita que você veio aqui com um propósito? Muitas pessoas questionam tudo isso. Mas hoje, você vai saber alguma coisa na Bíblia que vai abrir teu entendimento, teu horizonte, para você saber a sua verdadeira origem, as suas raízes e os planos que Deus tem para a sua vida. Agora você vai continuar o estudo bíblico e daqui a pouco eu volto com você. É isso aí, agradecemos ao pastor Luiz Gonçalves pela mensagem. Então, agora vamos adentrar aí no nosso estudo de hoje. Então, eu peço que você pegue aí a sua Bíblia e abra aí em Lucas, no capítulo 20, dos versos 9 até o verso 18. Então, Lucas, capítulo 20, do verso 9 até o verso 18. A palavra de Deus assim nos fala.
e começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores espancou, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este, e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez, vendo, seja respeitado. Mas, vendo os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo para que a herdade seja nossa. E, lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá destruir esses lavradores e dará a outros a vinha. Ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Queridos, aqui nós estamos tendo uma parábola, onde Jesus, então, ele fala aí dos lavradores maus, onde esse lavrador aí, então, né, o dono da vinha, arrendou a terra para alguns lavradores, e quando chegou o momento ali de colheita em que precisava, né, eles pagarem algo, né, sobre a colheita da vinha, o patrão, então, né, o lavrador, ele mandou, então, um servo para ir lá poder receber, e todos, né, que foram ali receber, todos os servos que foram lá receber, todos eles foram ridicularizados, todos eles foram, no caso ali, menosprezados, e até um foi açoitado, foi machucado, e eles não pagaram nada, não deram nada, né, para aqueles servos, né, que foram ali. E aí, então, o lavrador falou assim: então, vou mandar o meu filho, que aí é certo que eles vão, então, atender. Só que aí, eles vendo a ele, o que eles fizeram? Sabendo que ele era o herdeiro, eles foram, então, e mataram a ele, para que, então, não pudesse tomar a vinha, né, que eles achavam agora que era deles, né? Mas eles apenas eram arrendatários, então não eram deles, a vinha sim do lavrador principal, né? Bem, o que essa parábola ela tem a nos dizer? Ela nos mostra aí que esses lavradores eram, na verdade, ali os fariseus, os escribas, aqueles que eram os líderes da igreja no momento da época de Jesus. Quem era o lavrador principal, né? Aquele fazendeiro? Quem era ele? O dono da vinha? Deus. Quem era, né, esses servos que foram até lá? Os profetas. Deus deu o dom aos profetas para que eles pudessem anunciar e falar e verificar, né, com eles a respeito das profecias, do que o povo de Deus ele passaria. Então, eles eram ali os servos. O que era a vinha? Era a mensagem do reino de Deus, que deveria ser pregado, anunciado, né? E quem era aquele filho que foi morto pelos lavradores? É exatamente Jesus Cristo. Então, aqui nós temos um cenário exato de que profetas foram enviados para levar mensagens importantes, para fazer com que eles pudessem ser guiados
por Deus no levante da mensagem, né, de libertação. Só que o que aqueles lavradores maus, que eram os fariseus, fizeram? Eles, ao invés de atenderem à voz dos profetas, eles ridicularizaram os profetas, menosprezaram os profetas, até machucaram profetas, alguns até foram mortos, né, por pregarem as verdades. Eles não queriam, né, ouvir as verdades de Deus. E aí, então, Deus envia o seu filho. E o que eles fazem? Eles matam o seu filho. Então, Jesus, quando ele conta essa história, ele já estava profetizando a sua morte, por conta dos fariseus e dos escribas que lá existiam. Então, as profecias, elas são importantes. O dom profético, ele é importante porque ele nos mostra exatamente as coisas que iriam acontecer no futuro. E Jesus, então, ele contou o que tinha acontecido no passado com os profetas e contou o que iria acontecer com ele no futuro, né, quando ele, então, fosse morto nas mãos dos escribas e dos fariseus. E, dessa maneira, então, a gente vê aí que a profecia é de tamanha importância, é muito importante para o avanço da obra de Deus. E hoje nós vamos, então, entender o dom de profecia. Como que esse dom é dado? Por que ele precisa ser dado no nosso tempo, principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje? Por que é importante o dom de profecia? Então, vamos entender um pouco a respeito desse tema, que é um tema que nos traz, então, muitas verdades, né, para a nossa vida, né, espiritual. Então, vamos lá para as nossas perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte: a respeito de quem Moisés e os profetas escreveram? João, capítulo 1, verso 45, nos fala: Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, a quem, né, Moisés e os profetas escreveram no passado? Foi sobre quem? Exatamente sobre Jesus. Isso mesmo, sobre Jesus. Jesus, ele era aquele Messias que viria, que Moisés colocou, que os profetas escreveram. Jesus era o Messias. Então, nós precisamos entender aí que Jesus, ele é aquele que está no centro das Escrituras, no Antigo Testamento. É sobre ele que os profetas falavam, e ele veio a surgir no Novo Testamento. Pergunta 2, uma pergunta aí para você, né? Tem duas opções, e nos fala o seguinte: antes de Deus realizar suas obras na terra, o que ele faz? Amós 3, verso 7, nos fala o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, antes de Deus realizar suas obras na terra, o que ele faz? Revela o que vai fazer aos profetas ou age de surpresa? O que Deus faz? Ele age de surpresa ou ele revela o que ele vai fazer aos profetas? Isso mesmo, Deus revela a mensagem aos profetas. Deus nunca vai fazer algo de surpresa, ele sempre vai chamar os profetas para que eles possam estar, então, aí, sendo usados por ele para, assim, fazer com que as pessoas fiquem cientes do que vai acontecer. E não faça as coisas de surpresa. Por quê? Porque Deus sempre quer dar oportunidade para as pessoas de perdão, de remissão, de confissão, de entrega. Deus nunca vai fazer nada sem que revele essas verdades aos profetas, para que eles sejam os arautos da verdade, para que eles sejam aqueles que vão anunciar as verdades das profecias e para que o povo, então, possa se arrepender dos seus caminhos e voltar aos braços dele. Então, Deus sempre vai fazer dessa forma, ok? Vamos lá, seguindo, então. Pergunta 3. De que modo Deus revela suas mensagens aos profetas? Né? Por meio de pessoas ou por meio de visões e sonhos? Aí, Números 12, verso 6, nos fala, e diz: ouvi agora as minhas palavras,
Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos, falarei com ele. Então, qual é o meio? Mas de que forma Deus ele revela as suas mensagens aos profetas? Por meio de pessoas ou por meio de visões e sonhos? Obviamente, por meio de visões e sonhos. Essa é uma forma peculiar. Em toda a Bíblia você vai encontrar exatamente esta forma: visões e sonhos. Deus revelando as profecias para os seus filhos, através de visões e através de sonhos. Então, parabéns a você aí que respondeu corretamente através, ou por meio de visões e sonhos. Pergunta 4. Qual o propósito de Deus ao chamar os profetas? Qual o que Deus queria? Qual era o propósito dele ao chamar esses profetas? Oséias 12:13 nos fala: mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por meio do profeta foi ele guardado. Então, qual o propósito de Deus ao chamar um profeta? Conduzir e guardar seu povo ou somente informar sobre o futuro? Obviamente que é para conduzir e guardar seu povo, né? Porque Deus ele sempre traz essas advertências ao seu povo, primeiramente, para que o povo se arrependa, para que o povo se converta. Então, ele faz isso para que os profetas possam conduzir o povo de Deus no caminho correto e guardar esse povo contra as ciladas do inimigo, os enganos de Satanás. Então, é importante que a gente possa estar sendo conduzido, né, e guiado pelo nosso Deus através dos profetas, através das mensagens escritas, através das profecias. Ok? Bem, vamos para a pergunta 5. Quais são as duas características da igreja verdadeira? Então, nós precisamos entender aqui que na Bíblia nós temos ali a descrição de uma igreja pura, de uma igreja com uma mensagem verdadeira, uma igreja que prega uma mensagem que está contida na Bíblia. E isso está lá em Apocalipse, capítulo 12, e o verso 17, que fala o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus Cristo. Bem, aqui na profecia de Apocalipse, né, nós temos a interpretação, claro, de que dragão significa Satanás, de que mulher significa a igreja, porque assim como Jesus amou a igreja, né, o marido deve amar a sua esposa, então faz essa comparação, então nós usamos, né, esse texto para interpretar, então, aí que igreja em profecia simboliza, é símbolo ali, no caso, né, de mulher, no caso, a mulher é símbolo da igreja, ao contrário, a mulher ela é símbolo da igreja, então nós podemos ver exatamente esse ponto aí na profecia, né, de que a mulher ela é, né, o símbolo de igreja. Então, fala aqui o seguinte, que Satanás irou-se contra a igreja e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, ou seja, aquele povo da sua igreja que era fiel, existia nesse povo ainda um remanescente fiel. Quer dizer, alguém dessa igreja existia um remanescente fiel. E quais são as características desse remanescente, dessa igreja pura? Seria o quê? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, essas são as duas características da igreja de Deus. Ela guarda os mandamentos e ela tem o testemunho de Jesus Cristo. Os mandamentos, você já sabe, estão lá em Êxodo capítulo 20, né? São os 10 mandamentos de Deus, não são as 10 recomendações, né? Se for recomendação, você pode seguir ou não, mas são mandamentos. Como são mandamentos, devemos seguir, porque é a vontade de Deus para cada um de nós. Então, os 10 mandamentos estão lá em Êxodo 20. E o testemunho de Jesus, vocês vão entender no decorrer aqui do curso. Mas, por agora, quais são as duas características da igreja verdadeira? Guardam os mandamentos de Deus e têm
o testemunho de Jesus. Ok? Bem, vamos lá então para a pergunta 6. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10, nos fala o seguinte: E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele me disse: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui, João, ele tem ali uma visão, e ele vê, então, esse anjo, e ao ver esse anjo poderoso, ele se joga aos pés desse anjo, querendo o adorar, mas aí, então, ele fala assim, não faça isso, porque eu sou um servo, né, como você, né? Então, mostrando de que os anjos não devem ser adorados. Eles não devem ser adorados. O único que deve ser adorado é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Apenas Deus deve ser adorado. Ok? E aí, então, ele fala, né, adora a Deus. Por quê? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou algumas traduções, talvez espírito da profecia. O que isso tem a nos dizer? Isso quer dizer que o mesmo Espírito que atuou nos profetas no passado, para escreverem a Bíblia, para serem a testemunha viva do Senhor, através das palavras que estão escritas aqui na Bíblia, esse mesmo Espírito, tá? Que é o Espírito de profecia, que é o Espírito Santo de Deus que dá aos seus servos, então, esse dom profético, ele estaria presente na igreja no final dos tempos. Né? Essa igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem, então, esse espírito da profecia. Então, nós vamos entender mais um pouquinho, vamos adentrando aí, né, no nosso estudo. Um dos dons espirituais é o dom de profecia. É isso? Nós sabemos. Agora, vem aqui alguns pontos importantes. O que ele concedeu aos homens? O que Deus concedeu aos homens? Vamos ver aí, em Efésios, capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia aí, no livro de Efésios. Efésios, no capítulo 4. Efésios, no capítulo 4. E no verso 8. Efésios 4, verso 8. O que Deus, no caso, concedeu aos homens. Por isso, diz, subindo ao alto, levou 4... Deixa eu só confirmar aqui se eu estou em Efésios mesmo, está certo? Efésios 4, verso 8. Por isso, diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, o que ele concedeu aos homens? Dons. Deus deu dons aos homens. Né? Verso 11, agora, para a próxima pergunta, que nos fala: quem escolhe os profetas? Eu posso querer ser profeta? Como que funciona isso? Vamos ver aqui. Efésios, capítulo 4, verso 11, nos fala: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, quem escolhe os profetas? É o Espírito Santo de Deus. É ele que escolhe. Ele que vai dizer quem será profeta e quem não será. Então, ele que faz esse trabalho de escolha dos profetas. Bom, isso é por incumbência do Espírito Santo. Eu não posso ditar ao Espírito Santo isso. Joia? Bem, terceiro, né? Para que é dado o dom de profecia? Para que é dado o dom de profecia? Qual o objetivo de dar o dom de profecia? Apocalipse 12, Efésios 12, 4, versos 12 ao verso 14. Efésios 4, do verso 12 ao verso 14, nos fala: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganaram fraudulosamente. Então, qual o objetivo, né, de você receber o dom de profecia, de Deus ter dado o dom de profecia a uma pessoa? Qual o objetivo? Primeiro, para que essa pessoa seja aperfeiçoada, para que essa pessoa ela cresça na graça de Jesus, para que essa pessoa cresça no conhecimento da palavra. Então, o primeiro ponto é esse, para um engrandecimento do conhecimento, né, da palavra. Então, por isso que Deus revela as profecias para nós. Né? Segundo, para que nós possamos edificar o corpo de Cristo. Quer dizer, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja santificada, para que a igreja ela possa estar aí tendo uma relevância muito grande, né, na área profética, na área espiritual, para as pessoas ao seu redor. Então, esse é um ponto importante também. E o terceiro ponto que eu gostaria de salientar, fala aqui, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, ou seja, para que nós não sejamos enganados. Por quê? Porque nos últimos dias o inimigo faria grandes enganos, inclusive fazendo milagres e prodígios. Então, nós tendo o conhecimento da palavra de Deus, através dos seus profetas, através do trabalho que eles fazem, de nos advertir, fazer com que nós cresçamos na graça, com que nós possamos estar mais alicerçados na fé. Então, por causa desse trabalho, nós não seremos levados por qualquer vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com a astúcia, enganam fraudulosamente. Então, o fator de ter o espírito de profecia, de ter o dom de profecia, faz com que nós não sejamos enganados, que nós cresçamos na graça, né, cresçamos no conhecimento e que também possamos, então, sair da situação em que estávamos, né, e que possamos, então, estar desenvolvendo espiritualmente, né, dentro da Igreja de Deus. E a quarta aí, né, tem aí a pergunta que é a seguinte: de que modo a verdade, né, e o crescimento devem ocorrer? Então, de que modo a verdade e o crescimento devem ocorrer? Versos 15 e 16 nos fala o seguinte: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Então, aqui, né, de que modo essa verdade e o crescimento eles devem ocorrer? Então, nos deixa claro aqui de que, primeiro, seguindo a verdade, em caridade, nós vamos crescer em tudo naquilo que é a cabeça, que é Cristo. Então, vamos crescer em tudo, porque Jesus vai estar conosco, porque a mensagem vai ser dada, então nós vamos crescer, vamos evoluir espiritualmente. Segundo ponto, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Então, isso é dado de forma gradativa, a igreja vai crescendo, essa verdade vai sendo levada para a igreja e nós vamos crescendo cada vez mais e robustecendo a nossa fé, fazendo com que nós sejamos mais fortes, né, dentro do conhecimento da palavra, e assim, então, nenhum vento
falsos de doutrina vai nos derrubar, porque estamos firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Então, esse é um grande fator importante aí, para que todos nós possamos ter o dom de profecia e exercermos esse dom com dignidade. Pergunta 8. O que Jesus disse que haveria nos últimos dias? Jesus nos advertiu de um ponto importante. Mateus 24 nos fala o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então, o que o verso nos coloca? De que realmente nós estamos aí passando por um período em que vão surgir muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Falsos cristos, a gente já vê logo que são falsos, né? Pelo jeito deles e tal, a gente já é advertido logo nesse sentido, e a Bíblia é muito clara em nos mostrar isso aí, que surgiriam falsos cristos. Agora, falsos profetas, eles podem ser apresentados de várias maneiras, né? Como realmente pessoas que se colocam como profetas, né? Vira e mexe, nós sabemos aí que algumas igrejas levantam um e falam, eu tenho uma profecia e sai falando, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e analisar bem o que é colocado ali, para ver se aquela profecia ela provém de Deus ou não. Então, temos que tomar cuidado. Outras maneiras a gente vê aí são pessoas mesmo que se colocam como pastores, falsos pastores, e querem levar aí rebanhos, e depois você acaba descobrindo mais na frente que, na verdade, o que eles querem é se enriquecer ou se aproveitar, né, de pessoas, principalmente de mulheres, né, principalmente de mulheres. Então, nós vemos esses falsos cristos e esses falsos profetas surgindo aí ao nosso redor, nós vemos isso acontecer de forma clara, né? Pergunta 9. Quais são as características, então, do verdadeiro profeta? Já que existem os falsos profetas, qual é a característica do verdadeiro profeta? Então, vamos abrir aí a Bíblia em 1 João, capítulo 4, versos 1 e 2. 1 João, capítulo 4, versos 1 e 2. Aqui, na minha Bíblia, fala o seguinte: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, o primeiro ponto aí, a primeira característica para você saber quando um profeta ele é verdadeiro, é que se ele proclama Jesus como o Filho de Deus e que veio em carne e que habitou em nosso meio. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, se ele reconhece Jesus como Filho de Deus e de que esse Jesus, ele veio em carne, né? Então, você então pode ter aí a certeza de que nessa parte aí, esse profeta passou. Mas existem mais alguns outros pontos. Vamos ver a segunda característica que nos mostra de que um profeta é verdadeiro. Vamos lá. Vamos para Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Os versos 15 e 16. Mateus 7, 15 e 16. Fala o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Então, aqui a segunda característica é você analisar a vida dessa pessoa que se diz profeta. Ela está condizente com a palavra de Deus? Então, analise, veja como é que ele se porta. Né? Pelos seus frutos os conhecereis. Então, se é uma pessoa que está realmente ligada em Deus, ela vai mostrar frutos que vão mostrar que ela realmente é uma pessoa ligada a Deus. Agora, se ela não demonstrar, então sai aí, porque essa pessoa não é de Deus, não é um profeta do Senhor. Então, analise bem esse ponto aí. O outro ponto que nós temos está em Isaías.
no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 8. E o verso 19 e 20. Isaías, capítulo 8, verso 19 e 20. Fala o seguinte: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não conhecerás o povo seu Deus, e falo-vos dos vivos, né? Consultar-se aos mortos. E aí o verso 20. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essas palavras, é porque não há luz neles. Então, aqui é algum ponto muito importante. Pessoas que falam que se consultam com mortos ou com espíritos de pessoas que já morreram e tal, foge delas. Essas aí não são profetas verdadeiros, tá? Nesse sentido. E mostra aqui duas características importantes para um profeta verdadeiro. Primeiro, o profeta, vendo que a primeira característica, a lei. Né? A lei. Então, eles devem seguir a lei. Que lei é essa? A lei de Deus. Né? Devem seguir a lei. E ao testemunho, que é o que? Toda a palavra de Deus. Então, se eles seguem a Bíblia como um todo, e os 10 mandamentos em especial, então você pode dar crédito para esse profeta. Agora, se ele não segue dessa maneira, então foge, porque pode ser um falso profeta. Bom, vamos para a pergunta 10. Deus também chamou mulheres para ser profetisas? Será que Deus chamou mulheres? Ou só homens? É uma exclusividade dos homens. Vamos aí em Juízes. Juízes, capítulo 4. Juízes. Juízes, capítulo 4. Verso 4. Juízes 4. Verso 4. Aí. Nos fala o seguinte: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, já vemos uma aqui no Antigo Testamento, que era profetisa e que dava, então, as suas profecias para o povo de Israel. No caso aqui, foi a profetisa Débora. Bom, então nós vemos aqui uma dessas mulheres. Segundo, está em Lucas, capítulo 2, e o verso 36. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. E o verso 36. A Bíblia assim nos fala: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Então, aqui nós vemos que existia, sim, uma profetisa no Novo Testamento chamada de Ana. Ela também era profetisa. Então, as mulheres foram chamadas para serem profetisas? Obviamente que sim, elas foram chamadas para serem profetisas. Pergunta 11. Qual é o segredo para nossa segurança e prosperidade? Aqui em 2 Crônicas 20, verso 20, nos fala: e pela manhã cedo se levantou
e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, aqui, qual é o segredo da nossa segurança e prosperidade? Crer nos profetas. Se nós seguirmos os profetas, tanto os bíblicos, né, que nós temos aqui claramente na Bíblia, os seus profetas, se nós seguirmos a Bíblia fielmente, nós seremos prósperos. Né? Então, é importante você seguir a Bíblia, você seguir a palavra de Deus, porque dessa maneira você vai crescer na graça de Cristo Jesus. Ok? Então, agora nós vamos ver aí o final, a mensagem final do pastor Luiz Gonçalves, e depois eu ainda tenho mais um ponto para trazer para vocês, mas agora com vocês, o pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, parabéns para você. Você que está estudando a Bíblia, que está se aprofundando, que está tirando suas dúvidas, que está aprendendo mais ainda no tema de hoje, o tema número 18, que é o testemunho de Jesus restaura. Eu tenho certeza que esse testemunho maravilhoso vai abrir seu entendimento, vai abrir seus horizontes, você vai entender sua origem, vai entender também sobre o futuro e vai entender os planos que Deus tem para a sua vida. Me chamou a atenção esse estudo, porque ele começa com Lucas, capítulo 20, de 9 a 18, e apresenta a parábola dos lavradores maus. E é interessante como vai mostrando e fazendo conexões. Mas aí, chegando um ponto aqui que me chama mais atenção ainda, é quando nós chegamos em Amós 3, verso 7. Lembra de Amós 3, verso 7? Fala que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso dá segurança para a gente, porque essa revelação nos mostra o passado, o presente e o futuro. Apresenta nossas origens, nossas raízes, mostra nossa verdadeira identidade e aponta para o futuro como a história que eu contei no começo. Outro texto que me chamou muita atenção aqui foi de Oséias 12, verso 3. A forma como Deus chamou profetas, como Deus levantou os seus servos no passado e como ele continua dirigindo sua igreja no presente. Mas tem um texto aqui que para mim é o texto-chave, é o texto que resume todo o tema de hoje. E o texto está, na verdade são 2 versos, e os 2 estão em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui fala dos mandamentos de Deus e do testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus são os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20. Mas o que seria então o testemunho de Jesus? Agora vamos para Apocalipse 19, verso 10, que diz assim: olha que interessante. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Veja como esse texto é claro. Então, Apocalipse 19, 10 ajuda a entender Apocalipse 12, 17, que por sua vez ajuda-nos a entender Isaías, capítulo 8 também. Olha só, no tema de hoje você viu que Deus tem uma igreja aqui na terra e que essa igreja guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o dom de profecia, é o espírito de profecia. A igreja adventista do 7º dia acredita no espírito de profecia, no dom de profecia. E nós também acreditamos que esse dom foi dado à igreja através de Ellen White. Ellen White foi um instrumento nas mãos de Deus para que Deus pudesse dar uma mensagem específica para o seu povo nos últimos dias. E Deus deu a Ellen White cerca de 2.000 visões. E ela escreveu cerca de 80 livros. Livros grossos, livros grandes. Aqui eu tenho apenas alguns para demonstração. E esses livros são verdadeiros comentários da Bíblia.
É impressionante como esses comentários bíblicos que Ellen White escreveu, inspirada por Deus, são uma bênção para cada um de nós. Agora, cuidado, porque nos últimos dias também surgiriam falsos profetas. Os falsos profetas enganariam as pessoas e, se possível, os próprios escolhidos, porque o falso profeta é aquele que faz suas profecias, mas que não estão de acordo com a Bíblia. E a vida desses falsos profetas também não está de acordo com a Bíblia. Para que a profecia seja correta, ela tem que estar de acordo com a Bíblia, 100% de acordo com a Bíblia. E isso que eu acabo de explicar para você é o que a gente chama de dom de profecia. É o testemunho de Jesus que Deus deu a esta igreja através de Ellen White. E através então do estudo da Bíblia, sob o comentário de Ellen White, inspirada por Deus, nós chegamos a entender o antes, o durante e o depois. É através do estudo da Bíblia, é através do dom da profecia, é através do testemunho de Jesus que você descobre quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Entendeu ou não? Aquela pesquisa que Alex fez para saber as suas origens, nós fazemos aqui na Bíblia. Você e eu somos filhos de Deus. Nós somos criaturas dele, feituras dele. E em breve Jesus vai voltar para nos buscar, nos tirar desse mundo, nos levar para os céus. E depois ele vai nos dar um novo céu e uma nova terra. Você, portanto, é filho de Deus, você é filha de Deus. Confia nisso, entrega a sua vida para ele, ande com ele. Creia na Bíblia, creia nos profetas, creia na palavra de Deus. É como diz 2 Crônicas 20:20. Creia no Senhor vosso Deus e você vai estar seguro. Mas creia também nos seus profetas e prosperareis. Que assim seja na sua vida, hoje e sempre. Que Deus te abençoe muito. E só para terminar, uma pequena consideração importante. Você já parou para pensar assim, como é que esses pastores adventistas da Novo Tempo sabem tanto da Bíblia? Eles falam da Bíblia assim, com tanta facilidade, pega a Bíblia, abre, explica, e é uma coisa extraordinária. Já pensou nisso? Eu, quando vim para a igreja adventista, eu pensava isso. Eu pensava, como é que esse povo sabe tanto da Bíblia? E eu descobri, é porque esta igreja tem a obediência aos mandamentos de Deus e tem o dom de profecia, o testemunho de Jesus. Isso abre o entendimento, mostra o caminho, mostra o passado, o presente e o futuro, as suas raízes e o que Deus tem para você no novo céu e na nova terra. Amém? Deus te abençoe muito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo tema de hoje. Obrigado porque ficou claro para nós que a tua igreja é a igreja que teria o testemunho de Jesus, que é o dom da profecia. Abençoe essa pessoa que está estudando a Bíblia conosco e que a partir de agora vai, mais do que nunca, crer no Senhor e crer também nos seus profetas. Louvado seja o teu nome por tudo isso. Nós entregamos essa classe bíblica, esse pequeno grupo, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança, essa igreja, nas tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Nosso compromisso de fé de hoje é: creio que Deus enviou profetas ao longo dos tempos para revelar sua vontade. Portanto, aceito a revelação de Jesus mediante os profetas verdadeiros como vinda de Deus. Então, Deus tem os seus profetas verdadeiros, Deus enviou esses profetas e nós cremos nesse ponto aí de que Deus ele é, né, aquele que está enviando mensageiros para cada um de nós, para que possamos cada vez mais estar buscando o conhecimento da palavra de Deus, né? Aqui nós temos um ponto, né, importante, o pastor Luiz Gonçalves comentou ali, a respeito de Ellen White, que nós cremos que ela foi uma, né, profetisa de Deus, né? Deus a usou como profetisa para orientar o seu povo. E Ellen White, ela, né, passa por todos os crivos, né, de características de um profeta verdadeiro. Primeiro aí é que, segundo João, né, 1 João 4,
de 1 a 3, de que fala que ele deve exaltar a Deus como a Jesus, perdão, como sendo filho de Deus e que veio em carne, Ellen White, em seu ministério, ela exaltou Jesus Cristo como a segunda pessoa da divindade, portanto, Deus, né? E que se tornou homem, quer dizer, se encarnou, se tornou homem, e morreu em nosso lugar, e que ressuscitou, e hoje intercede por nós no céu, e que em breve voltará. Então, Ellen White, ela defende isso em seus escritos, né? Então, isso mostra de que ela cumpre uma das características, que é colocar que Jesus, ele é Deus, e que ele se encarnou e que ele se tornou como um de nós, né? E viveu aqui para nos dar a salvação, né? E hoje ele está intercedendo por nós no céu. Então, ela crê e coloca em seus escritos esse ponto importante. Segundo, né, que nós vimos lá em Isaías 8:20, fala que ela, então, escreveu mais de 100.000 páginas, sendo uma das autoras mais traduzidas da história. Seus escritos estão em perfeita harmonia com a Bíblia, despertando o interesse dos leitores para a palavra de Deus. Então, todos os seus escritos estão em harmonia com a Bíblia. Eles não contradizem a Bíblia em nenhum momento, né? Tudo que ela escreveu ali em visão e tal, os sonhos que ela passou e escreveu, está bem conectado com a palavra de Deus. Então, não está indo nada contrário ao que Deus ensina. Então, ela segue nesse segundo princípio. O outro princípio, né, nós vemos aí que em seu longo ministério, que foi de 1844 até 1915, até a primeira visão em dezembro de 1844, até o final, na sua última visão, que foi em 1915, quando ela morreu, ela produziu frutos de um cristianismo autêntico e verdadeiro, o que foi reconhecido tanto pela igreja quanto pela sociedade. Então, as pessoas viam nela, né, congruência, quer dizer, de que ela realmente, aquilo que ela falava, tinha a ver com o que a Bíblia ensinava e com o que ela vivia, né? Então, isso aí foi um grande auxílio para mostrar que ela era realmente uma profetisa de Deus, ou que recebeu de Deus esse dom profético para transmitir à sua igreja, né? Um outro ponto, né, é que, assim como acontecia com os profetas bíblicos, né, Ellen White, ela experimentava uma sequência de fenômenos físicos durante suas visões. Algumas das visões poderiam durar horas, como teve uma que ela ficou profetizando por mais de 4 horas, que ela ficou ali falando. Nesse tempo, ela não respirava. Teve vários casos em que ela não respirava quando estava ali recebendo a mensagem de Deus, né? Deus mandava a visão para ela e teve momentos em que ela não respirava. Centenas de testemunhas presenciaram, né, os fenômenos, inclusive médicos que comprovaram a veracidade dos fatos. Mas aonde que está isso? Lá em Daniel. Pega a sua Bíblia e abre aí em Daniel. Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, o verso 16 e 17. Daniel 10, verso 16 e 17, que fala assim: e eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me nos lábios, então abri a minha boca e eu falei, dizendo, aquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. Então, aqui mostra que Daniel, quando teve a visão, ele perdeu
parte de suas forças em momentos, ele perdia parte de suas forças, mas ele mostra aqui que até o fôlego, que fôlego é esse? Respiração, você sabe. Então, Daniel teve esse tipo de acontecimento, de fenômeno, quando ele recebeu ali, né, o poder do Espírito Santo de dom profético, quando ele teve em visão profética, e Ellen White também teve algo, né, que aconteceu no mesmo jeito, em que ela perdeu o fôlego, não respirou, e ali, então, ela tinha sua visão. Teve vários e vários momentos que isso aconteceu, né? E também força sobremaneira, né? Também teve um momento em que ela teve uma visão, inclusive onde dois homens estavam ali reprimindo ela, dizendo que ela não era uma profeta de Deus. Então, num momento, né, passado ali, um momento, ela recebeu uma visão e ela pegou uma Bíblia grande, pesada, uma Bíblia que pesava mais ou menos aí uns 10 a 15 quilos, né? E ela ficou com essa Bíblia na mão durante um bom tempo, né? E essa Bíblia ficou erguida ao céu, erguida, e ela então colocava o dedo sobre o texto que ela não via, que ela estava olhando, né, para frente, ela botava o dedo ali e ela passava o dedo em cima do texto que ela estava falando, ela estava pronunciando o texto, e ela colocava o dedo ali em cima, sem ver onde que estava o texto, e ela então começava ali a ler exatamente aquele texto que ela estava pronunciando. O dedo dela passava em cima desse texto. Então, é uma mensagem muito bonita até, né? Eu vi, inclusive, um filme a respeito, né, de Ellen White, da formação da igreja, no início, nos primórdios, e tem essa parte no filme também que fala sobre isso. E um outro ponto também é que Ellen White ela fez várias profecias e todas se cumpriram conforme o que ela anunciou. Entre elas, a ascensão americana. Ela teve uma visão nesse sentido. Ela teve uma visão a respeito da guerra, né, americana que existiu, né, a Revolução Americana, e a ascensão da América. Então, ela teve essa visão, e isso aconteceu. Por diversas vezes, a sociedade reconheceu o valor espiritual e moral apontado por Ellen White. Em 1878, o livro American Biographical, né, History, nos fala ali de que a senhora White é uma mulher singularmente equilibrada, seus traços predominantes são de benevolência, espiritualidade, consciência e idealismo. Suas qualidades pessoais são de molde a granjear a mais viva amizade de todos aqueles com que entrava em contato e lhes inspirava a máxima confiança em sua sinceridade. Tá? Isso num livro secular ali, que falava sobre personalidades, e ela foi uma dessas pessoas. No ano de 2014, o Smithsonian Magazine listou Ellen White entre os 100 americanos mais importantes de todos os tempos, ao lado de grandes personalidades como Abraham Lincoln, George Washington, Martin Luther King e Thomas Jefferson. Então, Ellen White ela foi relacionada entre uma das personalidades americanas mais influentes e mais importantes, né, de todos os tempos da América. Então, ela foi, né, uma pessoa que realmente teve uma certa relevância para a construção, né, e avanço da igreja. Ela não foi a pessoa que, vamos dizer assim, que fundou a igreja, né, mas ela fez parte do corpo de pessoas que foram os fundadores da igreja. Né? Não foi a pessoa que fundou, não foi ela que falou assim, vamos ter a igreja. Não, ela fazia parte do corpo de pioneiros que iniciaram a igreja. E, por isso, ela vem aí
ajudar bastante, né? Vai ajudar bastante no avanço da obra de Deus, principalmente através dos seus escritos, né? Agora, lembrando sempre que nenhuma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos 28 doutrinas, nenhuma doutrina, 28 crenças fundamentais, nenhuma dessas crenças estão baseadas, né, nos escritos de Ellen White, e sim, todas elas estão baseadas na Bíblia. Todas elas estão baseadas na Bíblia, não nos escritos de Ellen White. Nós não seguimos, né, ou fazemos, ou temos, né, doutrinas baseadas nos escritos de Ellen White, mas sim na palavra de Deus, na Bíblia. Tá bom? Bem, gente, eu acho que foi de bastante valia. Deixa eu sair aqui, né, do coisa para falar direto com vocês agora para a gente fechar. Nós estamos aí, então, fechando a nossa lição de hoje, foi a 18ª lição. Semana que vem, nós vamos ter aí a 19ª lição, então, a penúltima lição dessa série. Estamos aí chegando ao final, né, dessa série de estudos tão importantes, tão valiosos para a nossa vida espiritual, né? Estamos chegando aí ao fim. E você é o nosso convidado, você é a nossa convidada para Deus. Bom, aqui na próxima semana você possa estar aí fazendo parte com a gente desse estudo maravilhoso que eu vou falar sobre o Espírito Santo. Então, inclina a sua fronte e vamos falar com Deus. Senhor Deus eterno Pai, obrigado, porque o Senhor nos mostrou que temos, como igreja, o dom profético. E esse dom profético foi exercido vividamente como um instrumento direto no Senhor por a nossa irmã Ellen White. E vemos também, ó Deus, que esse dom ele é importante para a condução da sua igreja, para que a igreja não se corrompa, para que a igreja não perca o foco e vá em frente na pregação do teu evangelho. E nós aqui estamos fazendo exatamente isso que o Senhor deixou para cada um de nós. Esteja nos abençoando, nos guardando, nos guiando, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, amém. Foi bom ter estado com você. Então, na próxima semana, a penúltima lição, tá? E você não vai perder, tá, no nosso estudo Jesus, Restaurador da Vida. Deus esteja com você e até, então, a semana que vem. Tchau, tchau.